Vamos lá, boa tarde a todos. Um prazer em revê-las. Vamos lá. Seja bem-vindo. Oi? Seja bem-vindo. Obrigado. Quando a sombra da tristeza cobrir seus sonhos de venturas, quando você quiser chorar diante da taça da amargura, quando a dor bater a porta, ferir bem fundo o coração, quando a esperança é morta e a vida é amarga ilusão. Olhe para trás, veja quanta dor, súplicas de paz clamando. Olhos sempre em trevas, mãos mendiga ao mar, bocas que não falam e risos sem razão. Deixe de chorar, volte a sorrir. Você é tão feliz, volte a cantar. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Faça uma prece, seja grato a Deus. Ele sempre abençoa os filhos seus. Boa tarde, Sandra, Andréa, Cecília. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Bom, No alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado. A multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. No alto daquele monte,
falava o Mestre Jesus, do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgiu a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. Venho nesta terra santa falar pra você, a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Maravilha! Gratidão, Antônio. Deus te abençoe sempre. Valeu! Mas sejam todos bem-vindos a mais um encontro com o Evangelho nessa tarde de domingo, hoje, 21 de abril, né? Com muita alegria que nós estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus para juntos estudarmos mais uma lição de Amélia Rodrigues do livro Luz do Mundo. Então, nesse momento, já que estamos com os corações harmonizados depois dessas músicas que Antônio nos apresentou, que possamos agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por cada oportunidade que nos dá sempre de aprender, por cada oportunidade que temos de refletir sobre a vida, sobre os ensinamentos desse mestre, sobre as orientações desses irmãos bondosos que desejam o nosso crescimento e a nossa evolução espiritual. Possamos também refletir sobre as oportunidades que estamos tendo de fortalecer os nossos vínculos de amizade, os nossos laços de fraternidade. Que Jesus continue nos aproximando uns aos outros. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós teremos a apresentação com a nossa irmã Sandra Machado, que é da cidade de Ipirá, aqui também, para quem não mora na Bahia, do estado da Bahia. Sandra é trabalhadora do Centro Espírita, que agora me falhou a memória, Sandra, mas depois você pode falar. O mais interessante, gente, desse trabalho que é desenvolvido nesta casa espírita, quando eu fui pela primeira vez, Sandra me contou sobre como funcionam as tarefas lá. E achei muito interessante porque
São 2 centros na cidade, mas que as tarefas são realizadas em um único centro, em uma única casa. Tem os dias do centro A e B, realizar suas tarefas no mesmo prédio, na mesma casa, construção física, e tem os dias do outro centro, da outra equipe, realizarem as suas tarefas nesse mesmo ambiente. E eu achei isso magnífico, porque até então eu nunca tinha ouvido falar dessa experiência, né? Dessa vivência. E Sandra passou a me falar sobre como funciona lá as atividades no centro. E achei muito interessante. Não sei se ainda continua dessa forma, ela pode nos falar. Então, Sandra, ela vai falar para nós hoje o capítulo 10 do livro Luz do Mundo, de Amélia Rodrigues, dando sequência ao estudo dessa obra, Luz do Mundo. E o tema que ela vai falar é o legado da tolerância. Quem de nós que estamos aqui não estamos trabalhando o nosso íntimo para nos tornarmos criaturas tolerantes? Tolerantes conosco mesmos, com as imperfeições que ainda trazemos em nossa alma e com os nossos semelhantes, cada um no seu grau de evolução. E Sandra vai nos falar hoje sobre o que Amélia Rodrigues ela nos apresenta nesse capítulo desse livro. Seja muito bem-vinda, Sandra. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre. Boa tarde. Um abraço fraterno para todos. Com muito carinho que eu recebi o convite. Vou confessar que é a primeira live que eu faço para fora da cidade. Desculpe as falhas. A gente fez no período da pandemia, né, Ju? A gente que é da geração depois dos 40, a gente aprendeu a lidar com a tecnologia e meu notebook deu pane aqui agora, eu tive que fazer no celular, por isso que eu atrasei. Mas, quanto à questão da casa, foi fruto de intolerância, criamos outra casa, depois a crise de intolerância passou, voltamos para a casa de origem, e hoje se fundiu em uma única casa. Então, hoje, o Fabiano é um departamento dos Ceareiros da Luz. O Fabiano agora tomou o nome da Juventude e nós unificamos a casa. Então, a gente está falando de tolerância. Então, a crise de intolerância, que durou um tempo, deu origem a uma casa, que fez o trabalho, depois nós voltamos, juntamos os panos de novo, né? E, graças a Deus, a gente está vivenciando. Mas gratidão pela oportunidade do tema, e confesso que a literatura de Amélia, ela o nível dela é muito poeta, né? É o nível de quem viveu, é de coração, de sensibilidade, de quem viveu, ou seja, ela vivencia Jesus no seu livro, né, na sua história. Ela coloca toda a emoção e toda a sensibilidade que ela pode. E nesse texto, que foi o legado da tolerância. Os 2 primeiros itens, ela descreve a paisagem em que estava o mundo quando Cristo aqui esteve. Ela fala, no primeiro momento, da Boa Nova, quem estava receptivo à Boa Nova, da condição de grande parte dos filhos de Deus, excluídos, doentes, sofridos, e que Jesus chega para alimentar essas almas que já não tinham mais esperança. Então, a Boa Nova é como se fosse uma luz na escuridão daqueles espíritos que não encontravam eco, nem amparo, nem material, nem espiritual, naquelas vozes que dirigiam o mundo da época. Jesus vem trazer essa luz, essa esperança, e o seu magnetismo atrai muitos,
atrai todos aqueles que, lá no seu íntimo, esperam muito mais do que dores e de que sofrimentos. Então, são esses os seguidores de Cristo, dos seus ensinamentos, e essa boa nova, como ela diz, vai deixando nos corações sementes, cada um no seu tempo, e aí vem a parábola do semeador, né? Vai, que ela tem uma frase que diz assim, vai lançando nos corações, de acordo com o nível de evolução, as sementes. E essas sementes vão frutificar, às vezes, depois de muito tempo, né? E um ponto fundamental, que eu fui lá no dicionário para procurar o significado de tolerância, né? Que a gente vai lá no Aurélio, né? E lá, tolerância tem aquele que tolera ou suporta, indulgente. E aí a gente vai para o Evangelho, vai para a pergunta 886. Qual é o verdadeiro sentido da caridade, como Cristo imaginou, como os Espíritos definem? Então, é benevolência, indulgência e perdão. Então, o que é que Jesus veio em primeiro lugar? O exemplo de Jesus no momento em que se vivia, em que se falava dos ensinamentos divinos, mas não se praticava, em que tem um autor que ele fala que, Frei Beto, que ele fala que quando o altar se une ao trono, né, dá problema. E antes o altar estava, isso já em outra fase que nós vamos ver isso. Então, quando o poder material distante da espiritualidade, que era o que acontecia, a religião, ela estava muito mais preocupada em garantir os patrimônios, as riquezas, o poder. Se falava em nome de Deus, mas não se vivia o que Deus pregava. E Jesus veio dizer isso. Eu não vim destruir a lei, mas vim fazer cumpri-la. Então, Amélia vai colocando que, e aí veio o ponto, que muito importante que ela coloca, que ela nos convida para um ponto fundamental, aos servidores do Evangelho. Quem leu o texto, acho que todo mundo leu, né? Então, ela faz um convite uma reflexão muito importante para nós, servidores do Evangelho. Né? Ele diz que deve fiscalizar sinceramente, com acuidade, as nascentes dos sentimentos, de modo a cessear, no começo, os adversários do orgulho e do egoísmo. E ela diz o seguinte: a inveja, o ciúme, como toda a corte nefasta dos Sagazes, ela vai falando sobre as consequências que isso pode trazer, como eu falei no início da nossa própria experiência aqui na casa. Então, dentro do universo espírita, não vamos falar dos outros irmãos, que vem nos trazer todas as dificuldades. E está lá no Evangelho. Qual é a maior chaga da humanidade? O orgulho e o egoísmo. E o mais interessante é que o orgulho e o egoísmo, ele vem mascarado de várias situações. A gente acha, eu não sou orgulhoso, mas eu sou presunçoso, eu sou invejoso, eu sou ciumento. Tudo isso são facetas do orgulho, disfarçados. Então, esses sentimentos ainda se fazem presente em nós, e a Amélia chama atenção para que nós trabalhemos esses sentimentos. Não vamos ficar livres deles, mas vamos perceber em que momento eles se fazem presentes. Vamos vigiar, não aquela vigilância do outro, mas vigiar a nós mesmos,
Vamos identificar onde é que está presente isso. O que é que eu posso renunciar? Então, o que é que Amélia, o que é que Jesus sempre nos mostrou? Que no próprio Amélia chama atenção para essa questão. Porque quando damos asas ao orgulho, ao egoísmo, a todos os sentimentos que o acompanham, nós corremos um risco de fazer como Amélia vai aqui na frente, citando quando os discípulos encontraram alguém que curava em nome de Jesus, e Jesus perguntou o que é que eles fizeram. Nós brigamos, porque afinal só nós podemos fazer isso. Mais ou menos isso foi o que João disse, na sua ingenuidade, querendo zelar, achando que só eles, que eram discípulos, poderiam curar em nome de Jesus. E aí Jesus disse, o que é que Jesus disse? Todo aquele que não é contra nós, é por nós. Então, Jesus chamou a atenção de que nós não devíamos ser severos ou ser exclusivistas, acharmos que só nós temos o poder da verdade. Porque o próprio Jesus disse o quê? Jesus não disse que fora da verdade há salvação ou fora da igreja há salvação. O que foi que Kardec perguntou? Qual é o verdadeiro... Qual é a resposta dos espíritos? Fora da caridade não há salvação. Então, isso confirma tudo que a doutrina espírita vem confirmar, tudo que Jesus disse. Porque os espíritos não disseram a Kardec que o espiritismo era o único meio de chegar até Deus. Os espíritos disseram que fora da caridade não há evolução. Então, todos aqueles que estão fazendo o bem, que se propõem a fazer o bem, estejam onde estiver, fazem parte da seara do Cristo. Então, o que é que cabe a nós? Auxiliá-los. Ou, pelo menos, não sermos intolerantes com ele. Então, a intolerância religiosa, se não cabe para nenhum, para o espiritismo, que temos mais esclarecimento, qualquer tipo de intolerância é contrário que a lei do amor. O que é que Cristo disse? Que amai a Deus sobre todas as coisas e amai o próximo como a si mesmo. Fazei o outro o que gostaria que vos fizesse. Então, nesse texto de Amélia, ela vai descrevendo poeticamente os caminhos que levam ao bem viver. Porque não só na casa espírita, mas o bem viver no nosso cotidiano. Ao convívio, nós estamos vivenciando um momento, nunca deixou de existir, mas hoje a mídia tem dado muito mais atenção pelo nível de comunicação, todo um processo de intolerância dos mais diversos campos. E nós devemos vigiar para não tomar partidos, para não ser contra ou a favor de alguém, mas orar. Inclusive, o Espírito Bezerra de Menezes nos aconselhou que orássemos pelos perseguidores, que ele ora pelos que perseguem. E no Evangelho diz, oremos pelos perseguidores, pelos que nos caluniam. Então, no momento que a gente toma partido de algo, de atitudes infelizes de um grupo ou de outro, nós estamos perdendo a oportunidade de orar. Claro que o mal precisa estar lá no Evangelho, ele precisa ser combatido, mas com critérios. Não simplesmente entrarmos no processo de intolerância. E aí, ainda, Amélia coloca o seguinte: o espírito sincero compreende que o que devemos do amolecimento das paixões, desculpar os perseguidores
e não recear que outros corações, também fascinados pela luz, desejem integrar-se no ideal de solidariedade e benefício de todos. Olha o que ela diz. E, por último, que é muito importante, ninguém se escandalize nunca por encontrar fora da grei o mensageiro da saúde, o intermediário do bem, porque, aparentemente, estejam desvinculados das linhas conhecidas do serviço. Eu acho que essa mensagem, ela fecha tudo. É o respeito para com todos aqueles que se propõem a fazer o bem. O respeito também para com os nossos irmãos, e aí vem a benevolência. O nosso maior desafio é com a nossa família, na casa espírita, com todos aqueles que fazem parte do nosso convívio. O respeito com o nível de evolução de cada um. Porque o que é que está lá no Evangelho? Cada um vai fazer o bem de acordo ao seu nível, a parábola dos talentos. O nível de cada um que vai utilizar de acordo com o seu nível evolutivo. Então, se nós formos tolerantes, e a tolerância, ela traz uma série de afilhadas, eu costumo brincar, né, de parceiras. Quem é tolerante desenvolve empatia, compreensão, respeito, né? E todos esses comportamentos vão nos levar ao quê? A relações saudáveis e vai nos fortalecer a quê? A uma sociedade, como está lá nas leis morais, onde nós precisamos conviver com o outro, mas essa convivência vai se estabelecer de forma pacífica, ou exercício, porque nós ainda não estamos plenamente evoluídos, mas podemos exercitar essa prática pacífica. E isso vai fazer o quê? Agregar. Porque, através da empatia, nós vamos desenvolver todas as virtudes, e uma está ligada à outra, e todas se resumem na caridade. Todas se resumem no princípio básico de fazer o outro o que gostaria que você fizesse, de amar o próximo como a si mesmo. Então, esses princípios, esse texto de Amélia, que é muito profundo, Ju, vê meu tempo aí, que eu fiquei sem controlar, e diga aí quanto eu tenho ainda. Fique tranquila, você ainda tem muitos minutos pela frente. Diga aí meu tempo, para eu não tomar o tempo do seu tempo. Esse princípio também, ele bate com um texto de Joana de Ângeles, que fala da presença de Jesus, quando ela diz assim: Jesus desceu das regiões infelizes ao vale das aflições a fim de ajudar. Não convocou os privilegiados, antes convidou os infelizes, os rebeldes e rejeitados, suportando suas mazelas, assim mesmo os amando. E a gente vai perceber isso já no final, e ela ainda continua. No colégio íntimo, esteve abraços com as sistemáticas dúvidas dos amigos, suas ambições infantis, suas querelas frívolas, suas disputas. Não se afastou deles, embora as suas imperfeições. Não se rebelou contra eles. Ajudou-os incansavelmente e retornou ao convívio deles, quando atemorizados, sustentá-los e animá-los, a fim de não perderem na fé, nem na dedicação que se fizeram dignos do seu mestre, face aos testemunhos libertadores a que se entregaram. Isso vem, eu não sei se vocês já perceberam, que a linguagem dos espíritos, a mensagem, eu costumo dizer que os espíritos estão na mesma faixa, na mesma sintonia. Nós podemos perceber uma identidade do que Amélia traz com o que Joana de Ângeles traz e com os outros,
Por quê? Porque todos eles têm o mesmo propósito. Pode mudar aqui e ali, mas qual é a mensagem? O que é que o Espírito Amélia traz sobre Jesus e o que é que o Espírito Joana de Ângeles também traz? A fraternidade, o respeito. E Jesus, a gente viu que ele via no ser humano, eu achei muito interessante isso, que ele via em Pedro, não o Pedro frágil, mas o Pedro que poderia superar a sua fragilidade. Ele viu em Pedro, olhava para Pedro, para Tomé, para o próprio Judas, para todos, mas não via aquele que poderia cair, mas aquele que saberia levantar, e que quando levantasse aprenderia a lição e estaria a serviço da sua mensagem. Então ele não descartou, ele esperou o tempo da semente. E às vezes nós, no imediato da situação, se nós não vigiarmos, nós acabamos isolando, excluindo, porque aquele companheiro não acompanha o nosso nível. Aquele companheiro é contrário, aquele companheiro não pensa 99% que nem a gente. Então, o preconceito é uma faceta do orgulho. O preconceito é um conceito antecipado, mas Jesus não tinha. Jesus tinha uma visão bem mais ampla do que poderia vir. E o Espírito Joana de Ângeles fala que, posterior, Pedro pegou a sua charrua e se tornou o patriarca, se tornou o porta-voz da mensagem do Cristo. Né? Então, o que é que o Cristo percebeu? O mesmo aconteceu com Paulo. Então, vamos imaginar que hoje, na nossa casa espírita, chegasse alguém que sempre foi contrário ao espiritismo. O que é que nós faríamos? Será que nós veríamos que ele poderia, a gente ia dizer, não, esse é um opositor, esse aqui vai nos dar trabalho, né? Qual seria a nossa atitude? Né? Como a gente trataria um irmão de outra crença ou alguém? Como nós agiríamos? Ou até irmãos que em determinados momentos discordam 100% daquilo que a gente acha que é verdade, que a gente quer, porque tem uma coisa muito interessante. Me permita compartilhar minha experiência de 20 e poucos anos na estrada espírita. Às vezes a gente faz projetos que o grupo não tem condição de andar com a gente. E a gente tem que ter paciência. E Jesus teve. Porque o projeto de Jesus não foi concluído. E ainda está muito longe, porque nós estamos na Terra ainda muito longe da tolerância. Mas Jesus disse o quê? Perdoa porque não sabe o que está fazendo. E, às vezes, nós temos conflitos na casa espírita por coisas mínimas, porque o meu projeto não foi aprovado, porque alguém não quer que eu faça isso, porque ninguém me deu espaço. Então, são coisas que a gente precisa, na estrada da caminhada enquanto espírita, desenvolver o quê? A tolerância é também prima ou irmã gêmea da paciência, da renúncia, do saber esperar. Então, são vários os fatores que podem nos propiciar uma reflexão sobre essa mensagem de Amélia, quando ela nos convida a usarmos esse legado, essa herança que Jesus deixou, que foi a herança da tolerância. Deixou e continua sendo tolerante, porque ele não nos abandonou. Ele aguarda cada um de nós para que possamos continuar a nossa jornada. Outro ponto nessa questão como eu estava falando, a fraternidade, o exercício do bem,
ele requer amorosidade, outra parente da tolerância. Olha que a amorosidade, né? Não é aquela amorosidade coisa, mas é a amorosidade para com o companheiro de labuta, né? O respeito, a generosidade, toda essa tolerância, ela vai descambando, vai desaguando em virtudes que vão criar um ambiente interno em nós. E aí vem a questão da parábola do joio e do trigo, que vai eliminar as nossas imperfeições a partir das perfeições, do exercício das virtudes. Veja que Jesus, na parábola, não mandou tirar o joio, porque precisamos fortalecer a tolerância em nós e todas as virtudes que vêm dela, para daí tornarmos, para daí o joio da intolerância, da impaciência, de tudo, eles praticamente serem desnutridos, né? Eles vão ser desnutridos e, aos poucos, eles vão ser triturados, vão ser substituídos por esse trigo, que é o que o próprio Cristo nos convida, nos chama e nos convida para refletir. Agora, eu gostaria de compartilhar com vocês, eu abro para perguntas, o que vocês gostariam de colocar, de acrescentar nesse texto. Quem sabe tem mais universitários aí do texto, mais, assim, estudiosos, bem mais que eu sei, estudiosos que possam ampliar a nossa conversa e estreitar a nossa conversa, o dedo de prosa de hoje. Eu digo que é um dedo de prosa, eu não sou expositor do dedo de prosa. Eu deixo à vontade aí, quem quiser acrescentar e compartilhar conosco, para enriquecer esse estudo, que é muito importante para nós. Então, fala, quem levantou a mão? Alguém levantou a mão? Não, foi o Washington que fez um comentário aqui. Sandra, você estava lendo e eu refletindo sobre a importância da tolerância, sobre as palavras de Amélia Rodrigues, as colocações de Joana de Ângeles, o pedido de Jesus para todos nós a respeito da necessidade do exercício da tolerância. E fiz uma associação ou um link com um texto que eu li, que eu estou lendo, estudando, para uma apresentação de uma tarefa que é sobre os vendedores expulsos do templo. E aí, quando você estava lendo, eu estava fazendo esse link. Quando Jesus chegou no templo e viu que aqueles homens estavam negociando as coisas santas. E ali, naquele momento, Jesus, o texto fala, né, Mateus nos apresenta, que Jesus chega e derruba tudo, bancada, solta pomba, quebra gaiola. Assim, uma leitura, dentro do meu entendimento, Jesus ficou furioso. Jesus ficou zangado, aborrecido. Ele não tolerou, digamos assim, a condição daqueles homens estarem negociando dentro de um templo, né? Então, e aí lembrei desse texto e me lembrei também como nós devemos, porque eu penso que essa questão da tolerância ou desse texto em si é algo que precisamos refletir muito, com muita profundidade, como você bem colocou, que a Amélia, ela coloca com muita maestria, com muita profundidade, de forma muito poética, mas assim, como nós, aqui, nesse plano físico, com o entendimento limitado que nós ainda temos, pelo menos eu, saber distinguir ou saber administrar essa questão da tolerância com a conivência. Entende? Porque, assim, eu devo ser tolerante até quando, até que ponto em determinada situação, para que eu não me torne conivente
com o erro alheio, com o comportamento do outro, entende? Seja em que área for da vida. Como exercitar essa tolerância ou saber distinguir essa tolerância com a conivência, para não estar colaborando, contribuindo com o outro, para que o outro continue agindo de forma equivocada, como Jesus fez no texto, né? Que Mateus vem nos apresentar sobre os vendedores que foram expulsos do templo. Ali, para mim, Jesus, ele quis dar uma lição para aquele povo, para, tipo assim, vocês só vão até aqui. Então, daqui para frente, vocês não vão mais, não vão avançar mais. Então, e nós, na nossa caminhada, como saber, não, eu devo ser tolerante até aqui, com tal coisa. Daqui em diante, não avance mais, porque não serei tolerante como Jesus não foi tolerante, né? Então, a gente pode ver o que cada um pode contribuir, colaborar, porque ficou esse monte de interrogação na minha cabeça, entende? Com relação a essa questão da tolerância, até que ponto eu devo tolerar? Minha mãe está dizendo que é bem assim. Deixa eu ver o que é que o Washington está colaborando aqui. Bom, o Washington vem nos falar conivente. Eita, Washington, estou com a visão ruim. Que ou quem, sabendo de algo negativo a ser praticado por outrem, não faz nada para impedir, embora pudesse fazê-lo, completamente condescendente, transigente, conivente, ou quem, sabendo de algo negativo a ser praticado por outrem, não faz nada para impedir, embora pudesse fazê-lo, completamente condescendente e transigente. Valeu, Washington. Vocês, fazer como outro, eu fui aqui, ainda bem que foi meu estudo do Evangelho da semana passada. O capítulo 10 tem lá a resposta de que atitude nós devemos tomar. Porque Kardec também pergunta isso. Há casos que ele fala, como ninguém é perfeito, ninguém tem o direito de repreender o próximo, tem o item 19, 20 e 21, que Kardec faz 3 perguntinhas sobre isso. Aí a resposta vem. Seguramente não, uma vez que cada um deve trabalhar para o progresso de todos, e, sobretudo, daqueles cuja tutela vos é confiada. Mas é uma razão fazê-lo com moderação para um fim útil e não pelo prazer de denegrir, como se faz na maior parte do tempo. Então, na outra, Kardec ainda fala sobre as imperfeições, faz o item 20. E aí, na 21, olha Kardec como ele fala, na 21, no item 21, há casos nos quais é útil revelar o mal no outro, aí vem e bate com a questão da tolerância. Aí ele vai respondendo. Essa questão é muito delicada e aqui é preciso fazer um chamado. A caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, não há utilidade alguma em fazê-lo como tais conhecidas. Mas se elas podem causar prejuízo a outros, é preferível o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, pois antes cai um homem que vários sejam feitos suas vítimas, ou logrados por ele. Nesse caso, é preciso pesar a soma das vantagens
e dos inconvenientes. Aí foi São Luís que disse, e aí, a partir daí, a gente tira as nossas reflexões com esses que Kardec também faz essas 3 observações aqui sobre isso, né? Que o ponto fundamental é o que vai levar, até onde podemos ser tolerantes, até onde podemos tolerar e qual a nossa moral, o que vai levar e que atitude devemos tomar. O ponto fundamental aí é que não devemos utilizar, sair da intolerância para o ódio, para a vingança, porque a intolerância ela tem estrada. E aí ela vai para o ódio, para a vingança, para a destruição, e nós estamos vivendo experiências de guerras resultantes disso. Então, esse é o ponto. O nosso desafio maior, Ju e todos presentes, é como se fosse a cocada, o doce, ter o ponto certo de agir. Eu, pessoalmente, Jesus ficou chateado com aquela situação, mas ele em nenhum momento, que está lá no texto, que ele bateu em alguém, que ele agrediu, mandou prender alguém, ou puniu pessoalmente. Ele teve uma atitude, olha, parou ali, ficar chateado, zangado com alguma situação, tomar uma atitude, sim, ponto final, deu a lição e encerrou. Mas nós fazemos muito mais que isso. Então, é esse o limite que a gente deve ter nessa questão. Aí eu abro para outro que queira. Gratidão, Sandra. O Washington levantou a mão. Fala aí, Washington. Vou falar, né? Hoje vai até 7h30, 22 horas, como é? Digo o tempo aí para não estender muito, que isso aqui eu sou falador. Quando eu me empolgo, só Felipe para me acalmar. Que o Washington, aqui no particular, o Washington Maneri. As músicas de Antônio? Não, Felipe fica me controlando. Quando me empolga, ele me manda aqui um zap, Washington, menos. Ô, Sandra, você foi muito feliz na sua colocação na lembrança, com relação a essa questão do julgamento, né? Eu me lembro que teve uma situação dessa, que eu não morava fora, numa ação espírita, e aí um indivíduo começou a fazer coisas totalmente equivocadas dentro do trabalho da equipe. Aí eu fiquei sem saber o que fazer, e eu sabia de tudo, acompanhando o processo, né? Olhando. Aí, viu, Ju, vai convir juntar com sua pergunta, até onde vai a conivência, a tolerância. Ó. E aí eu fiquei assim, pensando, meditando, o que fazer, porque quem sou eu para julgar alguém? Né? Quem somos nós? Se Deus nos deu a liberdade de escolha, como é que o Austin vai querer julgar alguém, condenar alguém? Aí fiquei quieto. Mas, Sandra, sabe quando você abre o evangelho e cai naquela mensagem, essa questão aí? Vale a pena, é justo divulgar o mal de alguém? Isso mesmo. Quando eu li isso, eu falei, pronto. Ainda assim, José, passei mais de uma semana meditando, linkando com o tio Nilson. Eu convivi muitos anos com o tio Nilson na Moção do Caminho, e muitas coisas que tinham também lá complicadas, que ele tinha que resolver, em termos administrativos. Ele aí, meu filho, vamos aguardar. Esse mais de esperar amadurecer, assim. Porque muitas vezes a própria pessoa se sente constrangida e ela sai do grupo. Né? É como, não sei aqui quem foi à praia e pisou em uma pipinaúna alguma vez. A pipinaúna é um espinhozinho que entra no pé da gente. Se você não fizer nada, o organismo pega aquele pipinaúna, ela isola e expulsa. Ela faz um tumorzinho, vai fazer um inflamado e expulsa. Porque é um órgão estranho ao nosso corpo físico. Então, é o mesmo que um indivíduo errado numa equipe harmonizada. Então, por A mais B, vai chegar um momento em que ele próprio vai se incomodar de estar mentindo, não vai conseguir fazer uma prece, vai chegar atrasado. Então, são questões que ele próprio, quando o grupo está coeso, ele se afasta. Caso contrário, a gente chama no reservado, e aí eu vou apelar para Bob Marley, meu grande amigo agora fugiu, do blues o que eu gosto, do reggae. Bob Marley é o seguinte, que elogiar de público, né, aqui com vocês, mas criticar no particular.
Então, se eu estou vendo que alguém está com um problema, me aproximo, isso com o maior cuidado e o maior amor do mundo, para não espantar o trabalhador. Porque às vezes ele está fazendo para ele, está certo, mas não está correto para o grupo. Então, devagarzinho, meu irmão, como você está? Você está bem? O que você está achando? Então, você tem que achar um caminho, Ju. Aí eu acho que o anjo da guarda entra em ação, o mentor do grupo entra em ação, o mentor da casa entra em ação. Você vai orando, pedindo para que nesse dia de encontro tudo ocorra numa aura azul, numa aura esverdeada, tudo em paz. E aí, pede para a pessoa abrir o coração dela. Você não vai dizer nada, você pede para a pessoa abrir. Se a pessoa não conseguir se abrir, se colocar, aí você olha, irmão, infelizmente você está, de alguma forma, agindo de maneira não adequada. O que você está fazendo? Caso ele não. Mas isso aí, como eu estou falando, requer um tempo, um preparo, muito cuidado, porque o que eu observei de tio Nilson lá na Moção do Caminho era envolver o trabalhador para que ele não se afastasse da casa. Porque a casa espírita é o hospital das nossas almas. Se aqui é o hospital e eu afasto a pessoa daqui, vai para onde? Então, de alguma forma, por pior que ele seja, pior que ele esteja, nós temos que buscar sempre uma maneira de integrar, harmonizar ele ao grupo, né? Algo assim que eu penso, Ju. Então, Ju, a sua pergunta sobre até onde a conivência, onde a tolerância, é por esse caminho. Meditação, silêncio e auxílio dos guias espirituais, que com certeza absoluta virão em socorro. Gratidão, Washington, pela sua colaboração. Sandra, agora, suas considerações finais. Alguém tem mais alguma colocação, pergunta? Pra gente... Já vai acabar, Pega rápido de novo. Felipe, me socorra aí. Alguma coisa, Felipe, hoje? Se não, a gente passa a palavra para a Sandra, fazer suas considerações finais, para a gente encerrar o nosso encontro dessa tarde. Senão, Washington, o pessoal não vai querer vir na próxima semana. Amiga, gratidão. Olha, primeiro, o que o Washington falou, e o maior desafio nosso é tratar o outro diferente do mundo material. Eu tenho um conhecimento espírita, porque no mundo material ele já é excluído. Ele é demitido, ele é punido, ele é totalmente coisa. Eu preciso tratar o outro no centro espírita ou em qualquer credo de uma forma mais amorosa, como Cristo. Eu tenho que ter acolhimento. Claro que tem situações que aqui diz o Evangelho, que às vezes tem situações que não vai ser possível, mas mesmo que seja, que tenha que se tomar uma decisão brusca, tem que fazer as etapas que o Washington lembrou aí. Convido em particular, depois vai à Assembleia, tem 3 etapas que Pedro fazia, né? Na Casa do Caminho, existiam muitos desafios, mas chamava, depois ia para a Assembleia, enfim, tinha todo um processo. E não aquela coisa... E tem um ponto, só para terminar, que o Washington colocou, que é muito importante, é como... Porque quando alguém está num concerto, se alguém está desafinado, ou eu procuro suprir ele, ou eu vou ser contrário a ele. Então, a gente, num concerto, todos nós fazemos parte de um concerto, né? Do concerto de Jesus. Aí, quando o violonista está desafinado, o que é que eu vou fazer? Eu vou parar ou ajudá-lo para que não desarmonize tudo? Tentar suprir, ajudá-lo, colaborar. É desafiante. Agora, é isso que a gente precisa fazer, não só na casa espírita, mas com a nossa convivência social, porque precisamos nos aprimorar, como foi dito aqui, com amorosidade. Para terminar, eu só quero agradecer e quero dizer que eu aprendi mais do que falei e que eu espero que eu consiga praticar um pouquinho mais, porque diz que quando a gente fala, eu cheguei na casa espírita, eu vi uns palestrantes falar, eu dizia assim, poxa, esse povo, será que é tudo isso? Aí chegou um expositor e disse assim, não, eu estou falando para mim. Eu digo, então é aqui mesmo que eu estou. Então, foi José Ferraz, parece, numa palestra que eu assisti.
Então, eu estou falando para mim, viu, gente? Então, nós estamos falando e compartilhando com vocês que gratidão, que Jesus nos ilumine, abençoe essa casa. Eu tenho um carinho por uma trabalhadora dessa casa que está no mundo espiritual, que eu conheci, foi Dona Nilma. Eu a conheci lá na diálise, inclusive o amigo que eu acompanhava está na UTI, inclusive, orando por ele para que ele fique bem. Mas eu conheci Dona Nilma lá e sabia que era da casa, ela mandava comprar os presentes de Natal para os meninos, era a gente que ia comprar. Então, tem um carinho já, antes de conhecer Ju, aí depois eu conheci Ju na estrada da federação. Um abraço, Ju, que Deus abençoe todos vocês. Eita, saudades, né, de Nilma. Nilma foi e continua sendo, né, eu acredito, no mundo espiritual, uma grande trabalhadora, envolvida com a evangelização, de fato. Ela tinha uma preocupação quando chegava o mês de setembro, agosto, setembro, ela já se preparava para comprar os presentes das crianças, ela fazia sopa e não media esforços de fazer o panelão de sopa para distribuir para a meninada. Muita saudade de Nilma. Se foi, fez a viagem dela, esteve por aqui, deixou suas marcas, né? Tanto no nosso coração como na casa do Evangelho, em particular. Mas é assim mesmo, cada um de nós tem a sua caminhada aqui, o seu tempo de vivenciar suas experiências. E para mim, Sandra, foi um grande prazer te conhecer nessas viagens federativas. Foi muito bom, ou está sendo muito bom. Que Deus te abençoe, assim como a todos nós que estamos aqui em busca de aprender e praticar o Evangelho de Jesus e a mensagem dessa doutrina, que ela possa penetrar em nossa alma, nos tornando criaturas melhores. Nós agradecemos imensamente a presença de todos, sempre, de estarmos aqui juntos nesse horário, buscando estudar e refletir sobre esses ensinamentos. Que os bons espíritos continuem nos aproximando, fortalecendo esse laço de fraternidade, de amizade e de união. Gratidão, recebam todos o nosso abraço, amigo e fraterno. Até a próxima semana, o próximo domingo. E aí eu passo para Antônio fazer o encerramento com suas músicas, canções. Oi, Washington, beleza? Toninho, animador, homem bom, coração alegre, energia up. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus. Então vem e segue o meu caminho e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. Olha lá no alto da montanha, uma luz imensa a brilhar. Escuta a voz do vento que te chama, é Jesus querendo te falar. Vinde a mim, você que está cansado, eu te aliviarei. Sou a luz lá no alto da montanha, o caminho que vai te levar a Deus.
Então vem e segue o meu caminho e não olhe para trás, e encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. E encontrará um mundo mais feliz e terá para sempre a minha paz. 18h, hora do Ângeles. Olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o teu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém. Um abraço a todos, que Deus abençoe e que Nossa Senhora proteja cada um na sua caminhada evolutiva. Que Maria de Nazaré coloque, ou nos coloque em seu colo de mãe. Em seu assim seja. colo.